Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro, agora são exatamente 11h30 da manhã. Eu vou começar a gravar um vídeo aqui pra vocês, assim, meio que aleatório, eu quero fazer uma transformação nesse quarto. Tudo à base de costura, tá? Eu quero fazer uma cortina, já dei uma enjoada dessa cortina aqui. Eu vou fazer uma cortina, vou fazer um lençol para cama ou uma colcha, algo do tipo, e umas fronhas. Vocês já viram a fronha, né, que eu já ensinei, que eu fiz aqui no canal. Então eu tô pensando em fazer uma nesse estilo farmhouse, vou montar meio que um estilo farmhouse, e só que daí eu vou fazer uma fronha com laço e uma fronha só com babado. No caso eu fiz aqui uma fronha com laço e babado, só que eu vou precisar de fazer 4 fronhas para fazer uma cama posta mais bonita assim, né? Então eu vou variar, vou mostrar para vocês umas inspirações que eu tô pegando lá no Pinterest, aí vocês vão acompanhando aqui comigo. Vou agora tentar dar uma medida, porque eu tava pensando em fazer uma colcha. Aí depois eu falei, não, vou fazer estilo um lençol mesmo, porque não gosto muito assim de tanto babado também, porque eu já vou colocar ali na cortina, então eu vou fazer uma coisa mais lisa assim pra cama. Aí acho que pra compor a cama posso fazer uma almofada, uma peseira, alguma coisa assim, ou também algo que tá, tipo assim, tá uma ideia na minha cabeça, que eu vejo geralmente a dobra da colcha, né, a dobra do lençol, assim, ser diferente. Eu pensei em fazer, mas sem ser costurado no lençol. Uma peça como se fosse uma peseira, só que no caso, peseira porque vai no pé, então na cabeça seria cabeceira mesmo, né? Só que pra colocar na cama, entendeu? Se vocês não entenderam, vocês vão entender, né, conforme o vídeo. Mas aqui na minha cabeça vai ficar legal. Então, eu vou começar aqui, vou tirar as medidas, assim, mais ou menos, e vou cortar o tecido e vou tentar criar alguma coisa aqui pro meu quarto. Os tecidos, gente, que eu tenho pra essa aventura hoje são esses aqui, ó, o percal. Tá vendo? Vai ser tudo num tonzinho assim bege. Lá na casa nova eu quero fazer um quarto tudo assim com tons bege. O piso do chão é marfim, então vai ser uma coisa bem mais clarinha. Eu não vou colocar nada assim rosa. Já tive meu momento rosa, já tive meu quarto rosa, na verdade rosé, né? As coxas eu vou continuar sempre comprando, gente, porque eu amo rosé, amo. Mas aí eu quero fazer uma coisa mais assim, mais nude, sabe? Mais clean, porque aí eu posso colocar coxa rosa, rosé, o que eu quiser e vai ficar legal. Que nem aqui agora, a minha cabeceira, ela é rosé, mas eu vou fazer, ó, esse aqui bege. Aí, pra cama, eu quero esse xadrezinho aqui, ó, pra fazer uma colcha, tá vendo? Porque eu quero que dê uma lembrança do estilo farmhouse, que arremeta, assim, sabe? Aí, tenho esse aqui, ó, que é listras, que também super combina com o estilo farmhouse, ó, tá vendo? Com esse aqui, eu vou fazer fronhas também. E esse aqui, gente, é um blackout, tá vendo, ó? Aí eu vou fazer uma cortina. É a primeira vez que eu vou fazer uma cortina que não vai ser dupla, tá? Que geralmente, essa aqui eu comprei no Mercado Livre, mas a outra que tava aqui antes fui eu que fiz. E ela também é assim, composta por 2 partes. Essa aqui, ó, como ela já é blackout, eu vou fazer somente ela, uma folha só. E em cima eu quero colocar um babadinho. Aí o babadinho eu quero colocar nesse aqui, ó, no xadrez. Como é pesado, gente, tecido. Aí eu vou misturar os dois assim, ó, tá vendo? Vai ficar legal, né? Assim espero, né? Espero que fique legal. Então vamos lá, gente, se aventurar aqui, ó, porque eu só tenho tecidos, mas depois eu vou ter um quarto diferente, entendeu? Que essa é a graça de você criar as coisas. Você olhar aqui, ó, e fazer algo diferente, né? Eu sou apaixonada por coisas assim que a gente cria e que são palpáveis, sabe? Que sai do campo da imaginação pro campo físico. Eu amo essas coisas. Aqui é mais ou menos igual quando eu fiz a toalha da mesa, né? Na verdade, quer dizer, não sei, mas por raciocinar deveria saber quanto que a cama da gente tem, né? Assim, eu sei que essa aqui é uma cama padrão, então ela tem 1,88 por 1,38, então essa seria a medida da minha base e mais o quanto eu quero que ela caia para os lados, né? No caso aqui não precisa, aí precisaria ali
na parte dos pés e nas laterais. Então não é uma coisa assim difícil de fazer. Mas eu vou abrir o tecido aqui em cima, porque eu só quero ter uma ideia, assim, se eu fosse fazer um babado, alguma coisa. Mas eu acho que eu não vou fazer babado, porque eu comprei na Shopee uma saia. Eu nunca usei saia nessa cama, porque eu nem gosto, né? Eu gosto dessas coisas assim mais modernas. Tanto que essa faixa de base da minha cama que eu tenho, fui eu mesma que fiz. Eu vi numa loja uma vez e eu fiquei encantada. E não achei na internet ninguém ensinando a fazer. Aí eu ficava olhando o modelo lá, né, da loja. E eu consegui fazer. A minha ficou igualzinha à da loja. Mas foi só olhando lá mesmo o desenho, porque não tinha ninguém ensinando na internet fazer essas faixas de base. E até é uma coisa bem legal e bem vendável também. Mas aí, como eu vou montar esse estilinho, eu falei, eu vou trocar um pouco. Trocar não, na verdade, né? Na verdade, eu só vou colocar por cima a saia, que eu não vou tirar essa minha base, porque eu adoro essa base. Então, eu não vou tirar essa faixa não, só vou pôr por cima mesmo. Esse aqui, gente, é um jacquard. Esse acho que não é fio tinto, ele tem um leve brilhinho. O da mesa era fio tinto, né? Eu mostrei pra vocês. Mas ele tem a largura dupla. Então, isso é legal, que a gente não se preocupa. No caso, eu não preciso de fazer emenda. Que emenda em lençol, né, gente, não é legal. Eu só vou fazer assim porque eu quero ver como ficaria se fosse só um lençol reto mesmo. Mas aí, no caso, eu posso pôr, se eu quiser, uns laços aqui na ponta, porque eu quero que seja um estilo farmhouse. Então, tem que ter uns babadinhos, né, gente? Tem que ter uns lacinhos, coisas assim. Aquilo que eu falei pra vocês, que está na minha cabeça, na minha imaginação, é como se fosse a dobra aqui, sabe? Só que aí, no caso, sem dobrar, eu quero uma peça avulsa. Eu nunca vi, mas eu tive essa ideia por conta dessa dobra aqui que a gente faz. Eu não quero fazer essa dobra, eu quero que ela continue aqui, eu quero simplesmente como se fosse só um lençol. E aí, aqui nessa parte que eu quero essa dobra, que eu vou fazer separado, aí eu pensei em fazer com esse aqui, ó. Lembrando que esse aqui tem que dar pra fazer o babadinho ali da cortina também. Ó, eu pensei em algo assim. Aí eu venho com esse depois. Faço uma costura, talvez ele seja duplo ou não, não sei ainda. Que seria algo só pra colocar assim por cima, ó. Como se fosse a peseira, mas no caso eu ia colocar na cabeceira. Então acho que o nome é cabeceira mesmo. Olha, algo assim, e aí aqui uns lacinhos, e eu posso colocar ele mais pra baixo, porque aqui vai estar as almofadas, eu acho que vai ficar legal. Vou mostrar de perto pra vocês. Olha só, as cores super combinam, tá vendo? Ó, sobrou aqui bastante tecido. Então, o que que eu tô pensando? Eu acho que eu não vou fazer com babado, ou faço com babado, gente. Acho que também ficaria bonito, né? Se fosse um babadinho desse aqui, ó. Acho que super ia combinar. Vamos pensar. Aí, eu vou fazer esse aqui. Acho que eu não... Então, não vou fazer ele assim... cortado aqui, né? Porque ele tem caimento já para os dois lados. É suficiente, porque é largura dupla. Que se não fosse, eu poderia fazer uma emenda aqui. Mas como ele fica... Eu achei que fica bonito assim, ó. Ele remete um pouco, né, ao estilo farmhouse, mas não com muita coisa, porque eu gosto de babado, mas em um certo ponto também. Se ficar muita coisa, já acho que eu já não vou gostar. Aí um estilo assim mais liso, mais com xadrez, que traz todo esse aconchego pro quarto, e depois a cortina, aí eu vou colocar o babadinho. Aí na cortina vai ter o babadinho. E olhando ali, gente, nossa, como o varão tá torto, viu? Acho que eu vou ter que trocar o varão, que já tá bem velhinho. Mas olha, gente, vou fazer isso então. Eu acho que eu vou fazer a colcha não, né? No caso, eu vou fazer só um lençol. E eu tava pensando, dava pra fazer até um edredom com isso aqui. Aí eu teria que comprar outro tecido e manta acrílica. Aí daria pra fazer até umas costuras assim no meio, ó. Mas deve ser super fácil de fazer o edredom. E embaixo, aqui... Aí dá acabamento com viés, aquele viés boneon, que é isso que eles fazem agora nos edredons. Que nem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um viés feito do próprio material.
tinha esquecido de pegar esse, gente. Esse aqui, ó, vai ser o xadrezinho que eu vou usar pra fazer as fronhas, que vai ser naquele estilo ali, sabe? Só que eu tô na dúvida se eu coloco babado e lacinho, ou se essa aqui eu faço só com babado e o lacinho eu colocaria nesse listrado aqui. Porque eu vou usar essas composições assim, ó. Eu vou colocar esse listrado atrás, que ele é um tecido bem mais grosso, que é o jacar também. Eu acho que esse aqui é o fio tinto, ó, de listrinha. E esse aqui é o tricoline, né? Então é 100% algodão esse aqui. Aí eu vou fazer a fronha de babadinho nesse aqui. Esse aqui não daria pra fazer o babadinho, que ele ia ficar muito áspero. Na verdade até daria, né? Até daria, não sei se eu vou fazer. Mas também, olhando aqui, eu poderia usar esse aqui, ó, pra fazer o babado, se eu quisesse, ó. Que daí ficaria liso, já faria um composê também, ó. Se eu quiser usar esse aqui pra fazer o babado também dá certo, ó. Tá vendo? Que daí eu uso esse aqui listrado e faço o babado com esse liso. Ficaria um composê super legal também. Mas aí, gente, eu vou vendo aqui, eu vou decidindo e vou mostrando pra vocês. Gente, então olha só. Coloquei a câmera fora pra mostrar aqui pra vocês. Eu dobrei toda essa parte aqui, ó, porque eu acho que eu tenho uns 3 metros de tecido. Aí aqui, eu deixei a medida que eu quero que ele fique pronto, ó. Aqui. Então, eu vou deixar mais 1 centímetro aqui de costura. Nessa ponta aqui, ó. E aqui, do outro lado, ele já tá numa altura ideal. Então, desse lado aqui, né, não vou deixar assim, arrastando, porque eu acho que são 2,80 metros de largura. Então, não preciso tudo isso. O que que eu vou fazer? Eu vou marcar, porque eu quero que ele fique mais ou menos aqui, ó, nessa altura, que são, acho que 46 centímetros. Passando daqui, ó, dessa base aqui, ó, do colchão, pra cá, 46 centímetros vai ficar bom, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, eu vou marcar certinho aqui, vou cortar reto, porque tem que esse que sobrar aqui é o que eu vou fazer o babadinho ali. E o que sobrar aqui nas laterais, eu vou ver se dá pra fazer um babadinho pra colocar aqui no próprio lençol. Vamos dizer lençol, né? No próprio cobre-leito. Então, eu vou marcar aqui e vou cortar. Olha só, gente, então eu marquei aqui. O legal do xadrez é o quê? Que aqui é muito tecido para eu dobrar, né? A minha mesa lá atrás no estúdio é pequena. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir a linha aqui do xadrez, tá? Então, aqui tá cortado, aonde eu vou fazer a barra ou aonde eu irei colocar um babadinho, ainda não decidi. Mas seria esse o tamanho. Então, eu vou cortar assim e depois eu vou cortar essa parte aqui. E aí, gente, vai sobrar tudo isso aqui, ó, mais de 1 metro de tecido para eu poder fazer o babadinho da cortina, tá? Então, já vamos definir aqui essa parte do cobre-leito. Então, essa parte aqui, ó, terminei de cortar, que é essa parte aqui. Sobrou tudo isso aqui, ó, que é onde eu vou dobrar, né? E vou tirar uma parte para cada lado do babado. Não sei a altura ainda, tá vendo, ó? Mas eu vou precisar de 2 alturas, né? Vai dar certinho, ó. Olha só, eu defini a altura aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, com 56. Aí, como ainda tem muito tecido aqui, eu vim marcando dali, ó, com a caneta aqui, ó, onde eu queria. Tá vendo? Só que como tá bem clarinho, eu marquei bem clarinho, mas essa caneta aqui é aquela canetinha fantasma. Aí a gente passa o ferro quente, depois sai a marcação. Mas aí, como eu falei pra vocês, ó, tá vendo aqui, ó, como é xadrez, eu vou seguir isso aqui, ó, e vou tirar até lá. Isso aqui, gente, não tem o que fazer, né? Porque é muito simples, porque no caso já é um tecido com largura dupla, só você medir o que você quer e cortar. Então, assim, não tem segredo. Eu já volto aqui com vocês, vou lá almoçar, que meu marido já fez almoço, tá me chamando. E aí depois, quando eu voltar, eu já termino de cortar aqui. Só, gente, cortei. Cortei essa parte aqui, ó, tá vendo? Aí ficou nessa altura. Eu não queria que ficasse muito, né, lá no chão, porque ainda vou colocar outra saia. E aí, no caso, se eu não for fazer o babado, aí é só passar aqui no overlock e fazer uma barrinha aqui, ó, dobrando. E no caso, o lençol estaria pronto, né? Só que, claro, que eu vou inventar umas frescurinhas aqui, né? Porque senão não sou eu. Aí eu acho que eu vou colocar aqui, ó,
Acho que eu vou fazer alguma coisa assim, ó, e colocar um lacinho. Gente, achei essa renda aqui, né? Achei não, eu tenho essa renda aqui, lembra que eu mostrei pra vocês que eu comprei na Shopee? E aí que eu pensei, pra fazer o babado não vai ficar legal, porque o tanto de tecido que sobrou não vai dar um babado legal. Então eu vou deixar reto mesmo, sem babado, mas aí eu pensei em colocar isso aqui, ó. Essa renda vem 10 metros, eu posso colocar ela reta por cima, passo ali no overlock, só e venho pregando depois ela assim, ó, por cima, reta, ou de vez em, ó, passo, dá uma preguinha, um espacinho, outra preguinha. Ai, tu não é, pô. O gato não sai de cima. Eu vou tentar mostrar aqui embaixo pra vocês, ó. Daria pra colocar assim, totalmente reto, tá vendo, ó? Ou daria pra ir fazendo assim, ó. Mas assim, poucas pregas, né? Porque no caso, se não iria muito, e eu só tenho 10 metros. Gente, ó. Então, eu vou passar o overlock, aí depois eu vou fazer uma bainha e vou aplicar aquela rendinha que eu mostrei ali pra vocês, tá? Então, vai ser só isso, super básico, super simples mesmo. Aqui, gente, não tem muito o que fazer, né? É só uma costurinha reta, só uma bainha mesmo. Eu tô dobrando aqui, ó, 1 centímetro e já vou costurando direto. Vou fazer isso dos 4 lados, né? Toda a volta. E aí depois eu vou pregar a rendinha. Tô fazendo aqui do lado do avesso pra eu poder me basear melhor. Tô usando a linha de bordado, tá? Então tô usando aqui em cima a linha de bordado e tô usando aqui na bobina também a linha de bordado, tá? Então, o ponto da parte de baixo tá super bonitinho. Tá tudo bem ajustadinho, então não tem problema nenhum fazer assim. Aí vou pregando aqui, ó. Dos 10 metros, só sobrou esse pedaço aqui, ó. Só que eu fiz, quando eu vi que, né, que já ia acabar, na verdade, quando eu vi que ia dar só pra isso aqui, eu já pedi outro, porque eu acho que daí chega entre terça e quarta-feira. Aí aqui eu já terminei, vou levar lá na cama pra gente ver como que ficou. Agora é só pra ver mesmo como vai ficar. Gente, eu amei. Eu vou levar vocês ali perto pra ver. Tô chocada. Olha isso, gente. Que graça que ficou. O legal é que a pessoa faz e a pessoa fica apaixonada, né? Mas é isso, né? A gente tem que gostar dos projetos da gente. A gente tem que ser a primeira pessoa que tem que gostar, eu acho isso. Ó, o que eu fiz do outro lado? Eu já dei uma marquinha, mas eu vou pegar uma fita métrica lá no estúdio pra fazer certinho essa marca, essa dobra aqui, sabe? Pra ficar na mesma altura depois pra gente colocar o lacinho. Isso aqui vai ser super simples, porque vai ser a mão mesmo. Oi, Tuli, gata, garota. Vou marcar com os grampinhos que tá aqui, ó, na minha pulseira. Eu vou deixar vocês aqui no chão, ver se dá pra vocês enxergarem. Eu pensei, vou pegar do bico aqui da renda e vou medir até ali em cima, tá? A outra tá dando 52, eu acho que o laço aqui vai ficar legal. Vocês entenderam, né? Isso aqui é só uma dobra, eu não vou passar na máquina, nada, tá? É só pra dar um charminho. Gente, ó, então eu vou tentar terminar a colcha, né? A colcha, o lençol, sei lá o que que virou isso daí. Eu tava falando tudo com vocês aqui, só que eu tava sem o microfone e não tava ligado, gente. Eu falei que eu vou cortar o laço com 12 por 80, porque os laços da fronha que eu fiz era 12 por 40. Só que são duas partes, né? Pra você poder dar o laço. Então aqui, como vai ser uma peça inteira, então eu vou cortar a mesma altura, que é 12, e 40 mais 40, então eu vou cortar por 80, tá? Então vou fazer isso, 12 por 80, vou fazer um laço pra ver como fica, vou passar ali na máquina, aí eu já vejo como vai ficar. E aí, gente, se ficar legal, eu já faço outro assim, com a mesma medida. Passei aqui no ferro
Não fechei essa ponta ainda, eu vou colocar pra dentro assim, ó. Eu vou passar ali na reta, mas eu vou dobrar aqui com vocês agora, né, o laço, pra gente ir lá ver como que vai ficar. Se esse tamanho ficou legal. A largura eu sabia que ia ficar legal, porque é a mesma largura que eu fiz das fronhas. Então, achei que ficou legal. Agora aqui, então eu vou pegar mais ou menos assim, ó, aqui no meio. E fazer um lacinho mesmo, porque esse lacinho, gente, ele vai ser pregado assim, daquele jeito que eu falei pra vocês, né? Aí aqui, a gente vai ficar ajeitando até ele ficar bonito do nosso gosto. Acho que vai ficar legal. Vamos lá dentro pra ver? Ó, gente, dei um jeitinho aqui no lacinho, ó, na mão assim mesmo, né? Ajeitando. E olha só, gente, eu achei que ficou uma gracinha, ó. É que eu tô segurando aqui, né? Então atrapalha pra vocês enxergarem. Mas, gente, eu achei que ficou muito fofo. E o tamanho também, eu não achei que ficou exagerado. Ó. Então, eu vou fazer nesse tamanho mesmo, tá? Então, vocês viram, né? Medida 12 por 80. Aí fica assim. Agora aqui eu vou fechar essa parte, né? Na máquina reta. Mas esse lacinho aqui, ó, pode ir lá também, ó, na cortina. Tô pensando em colocar lá na cortina, ó. Eu gostei. Aqui. A última peça que eu fiz foi essa aqui. Eu vou cortar uma dela agora. Como eu falei pra vocês, né? Não vou ensinar a fazer, mas é bem... eu tô indo por aquela outra fronha que eu fiz, né? A cor de rosa. Muda aqui algumas coisinhas, esse detalhe aqui também. Os botões que eu ainda vou acrescentar aqui também. Mas, depois, se vocês quiserem, eu posso ensinar a fazer essa aqui, tá? Eu achei que ela ficou um charme, gente. A gente ficou muito bonita. Eu vou cortar outra aqui agora rapidinho. Elas ficarem assim, as tirinhas, ó. Olha que bonita que fica, tá vendo? Vou passar também essa parte aqui, ó, que é aquele detalhe que eu inventei de colocar ali na frente. Agora, gente, com esse percal aqui que sobrou, né? Que sobrou não, né? Na verdade, que eu tirei os detalhes, né, pra aquela fronha. Eu vou ver aqui a medida, mais ou menos, desse negócio que eu quero fazer, desse detalhe que eu quero fazer pra deixar aqui na cabeceira. Então, são 2 faixas de 50, porque daí eu vou costurar uma na outra. E, gente, vou fazer uns lacinhos, umas coisinhas assim, umas frescuras. Vamos ver se vai dar certo. Que carinho! Olha, gente, nunca a Shopee foi tão rápida assim na vida dela. Eu comprei ontem, quando eu falei pra vocês, né, que eu achei que ia acabar, que não ia dar. E já chegou hoje, graças a Deus, ó. Daí dá pra colocar mais, fazer mais coisas, porque só tinha sobrado essa, ó. Gente, olha só, aqui eu cortei aquele tecido, né, pela largura. 50 centímetros pela largura. Aí agora eu peguei um pedaço desse aqui, ó, que foi uma sobra. Aí eu cortei ele com 26 centímetros, que é o que tinha sobrado de largura. Aí dobrei, ó, passei uma costura aqui porque eu quero ele duplo. Aí eu vou fazer estilo detalhe que eu fiz ali na fronha. Estilo isso aqui, ó. Tá vendo? Só que agora eu vou fazer no xadrez. Então agora eu vou passar uma costura aqui. Aí depois eu vou dobrar ele.
E vou passar outra costura aqui em cima e outra, talvez aqui, pra ele assentar bem. Aqui eu não passei outra costura, porque a gente vai colocar os botões, né? Ó, tá vendo? Eu quis deixar essa aba solta. Mas ali eu acho que eu vou prender. Mas é assim, ó, que vai ficar, ó. Agora eu vou costurar essa parte aqui, ó. Quantas tirinhas pros lacinhos. Agora eu vou passar aqui, vou abrir todos e já vou ver se eu ainda tenho coragem de pregar ali ainda hoje. Gente, ó, já preguei aqui, ó, as fitinhas, né, que vão ser os lacinhos, ó. Preguei na parte, preguei nas duas partes. Preguei na parte que tá com a rendinha e na parte que é lisa, ó. Aí já medi tudo, juntei aqui as duas. Agora eu vou passar uma costura assim, ó, pelo avesso. Vou deixar um ladinho pra depois desvirar. Provavelmente vou deixar por aqui pra depois desvirar a peça. Vou passar na máquina e depois eu mostro aqui pra você. Tá vendo, ó? Agora o que que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha aqui, ó. Acho que eu vou passar nele inteiro. Já vou aproveitar, vou fechar lá, aquela parte que tá aberta, né? Fica bom. Essa peça ficou pronta. Como se chama essa peça? Não sabemos. Porque, gente, eu quis fazer como se fosse a dobra de uma colcha, de um cobre-leito. Sabe quando você dobra e ela tem um barradinho, um babado, alguma coisa, uns lacinhos? Mas eu fiz ela solta, ó, tá vendo? Então, depois que eu colocar a colcha na cama, aí eu venho e coloco ela, com esses lacinhos, assim, ó, acho que vai ficar legal. Depois, né, gente, em todo o contexto, com tudo passadinho, bem arrumadinho, acho que vai ficar bom. Agora, eu vou fazer essas fronhas aqui, ó, que é pra combinar, né, que é um pouquinho diferente, mas no final é que eu quero fazer mesmo essas texturas, assim, esses tons um pouco diferentes, mas que conversam entre si, pra fazer uma coisa mais assim, que não fique tão chapada, né? Aí essa aqui, eu vou fazer duas fronhas iguais àquelas que eu ensinei na aula. Gente, ó, aqui é o blackout. O que que eu vou fazer? Eu comprei, acho que 5 metros. Eu vou dobrar o meio e vou cortar. Então, eu vou ter duas faixas de tecido, né? De 2,5 de altura por 2,80. Eu acho que esse aqui tem 2,80 de largura. Aí, eu só vou fazer isso agora no momento. Eu vou dobrar aqui e vou cortar. Aí, depois, eu vou ver como que eu vou fazer aquela partezinha de cima que eu quero que seja no xadrez, tá? Eu tenho esse tecido aqui, esse xadrez que sobrou. Gente, é só isso mesmo que sobrou. Não vai dar nem pra fazer os lacinhos, olha só. E depois eu tenho isso aqui, ó. Eu vou ter que me virar pra fazer os lacinhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse tecido aqui também, que é o que sobrou lá, né, da colcha, ó. Eu acho que eu tenho 1 metro de tecido, ó. Eu dobrei ao meio e ele também tem 2,80 de largura. Então, eu vou cortar ele aqui no meio, eu vou ficar com duas peças de 50 de altura por 2,80 de largura, que é aonde eu quero fazer o babadinho assim, né, da parte de cima da cortina, tá? Então, eu vou cortar aqui e vou mostrando pra vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui tá o avesso do blackout com o direito do xadrez. Eu vou colocar o avesso com o direito, tá? Aí, eu vou passar assim na máquina, ó. Vou passar aqui, vou passar no overlock. Porque aí, eu vou vir com essa parte, vou desdobrar, né? Vou desvirar aqui por cima. Aí, ela vai ficar o direito do xadrez com o direito do blackout. Eu vou colocar aqui e aí, eu vou dando um leve franzidinho assim, pra fazer como se fosse um babadinho. É a parte que eu falei, ó. Depois aqui embaixo, eu vou fazer estilo um túnelzinho, né? Uma canaletinha pra passar o varão. Ó, já passei a costurinha aqui em cima, que eu falei pra vocês que eu ia passar. Aqui, ó, do lado, já tá feito a bainha. E aqui também. O que que eu vou fazer agora? Eu fui lá dentro agora, daí eu medi meu varão, ele tá dando 7 centímetros de circunferência. Eu vou fazer mais ou menos com 3,75, mais ou menos, pra dar um pouquinho mais que 7 centímetros, assim, de largura, pra ele passar com uma folguinha também.
E aqui em cima eu medi para chegar até ali no meu teto, eu vou deixar acho que uns 6 centímetros. Então, eu vou fazer uma costura aqui, ó, daqui para cá com 6 centímetros. E dessa costura para baixo, eu já conto a parte de passar canaleta, porque eu quero que essa parte aqui fique para cima do meu varão, esses 6 centímetros. Então, quando a cortina fizer isso aqui, ó, ela meio que vai fazer um babadinho já assim, ó, meio que forçado, entendeu? Então, é isso. Vou fazer essas costurinhas aqui e depois eu mostro para vocês. Oi, gente! Hoje é sábado. Passei a semana inteira preparando as peças, porque eu só podia costurar um pouquinho por dia. E aí eu fiquei, às vezes, até a noite, assim. Ontem mesmo eu saí de lá do meu estúdio, acho que já era mais de 11 horas da noite, que meu marido tava chamando para comer pizza. Já era super tarde. E todos os dias eu fazia um pouquinho, tá? Então, esse vídeo vai ao ar amanhã e eu vou lá atrás agora buscar todas as peças para mostrar para vocês. Gente, eu acho que vai ficar muito legal, ó. Eu já tirei a cortina aqui, tá vendo? Os travesseiros estão ali só esperando as fronhas. Tirei a cortina para poder colocar. Falei para vocês, né, que o varão tava torto, mas eu não vou sair para comprar um varão hoje. E então eu vou usar esse assim mesmo por enquanto. Aí eu vou organizar aqui o quarto. Primeiro eu vou lá buscar as peças, vou mostrar para vocês uma por uma. E aí eu vou organizar o quarto e já vou mostrar o quarto pronto para vocês, tá bom? Ai, gente. Ai, que peso. São muitas peças. Eu acho que são 9 peças ao total. Ó, esse eu fiz ontem, porque sobrou esse tecido aqui. Eu mostrei pra vocês, né? Quando eu tava fazendo as fronhas. Aí, ele sobrou, só que ele sobrou assim na largura. Então, eu cortei e fiz, ó, gente. Achei que ficou super legal. Não está bem arredondadinho aqui, ó, porque... eu peguei de uns travesseiros velhos que eu tinha, mas eu vou comprar uma fibra siliconada bem fofinha, aí eu vou deixar ele vai ficar bem mais bonito. Mas, gente, eu amei. E tudo, gente, eu não aguento mais ver laço. Eu fiz vários lacinhos, ó. Esses aqui, ó, de 5 centímetros, né, que eu dobrava e fica com 2,5, que eu queria esses lacinhos mais fininhos assim. Aí aqui, ó, aproveitei pra colocar a rendinha, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei a rendinha também. Olha só, achei que ficou bem legal e bem aproveitado. E ainda sobrou desse tecido aqui, gente, porque como ele tem 2,80 de largura, deu pra fazer as 2 fronhas, deu pra fazer isso aqui e ainda dá pra fazer, acho que mais uma almofada com o que sobrou, tá? Aí eu vou mostrar as outras peças aqui. Gente, essa aqui é a colcha, né, que vai ser, eu vou colocar ela na cama pra gente ver melhor, que assim não dá pra ver direito, ó. Aqui ela ficou com rendinha também, tudo eu procurei colocar essa rendinha, ó. Só que aqui nela eu coloquei um pouquinho franzidinha pra dar uma leve impressão de um babadinho. Só que depois eu não coloquei mais franzido que nem lá na cortina, porque a cortina mesmo vai franzir também, porque eu não tinha mais tanta dessa renda, né? Ai, mas o que que tem a ver farmhouse com seu quarto? Gente, não tem que ter nada a ver não, tá? É que eu gosto. Eu sempre gostei, pra mim não importa, tipo, se eu tô misturando os estilos, se as pessoas acham que isso não combina com aquilo, na minha cabeça tudo sempre foi interligado, tudo faz sentido, e o importante é a gente gostar e a gente exercitar a criatividade. Eu lembro que no vídeo da casa do tour que eu coloquei aqui, tem um monte de gente que falou, ai, mas isso não combina com aquilo, não sei o que, não combina com não sei o que. Gente, sinceramente, eu nunca tive medo disso, tá? Do que não combina com não sei o que. Eu sempre fiz as coisas que eu gostei e que eu gosto. Eu sempre fui assim, desde criança, tá? Eu sempre fiz as minhas próprias coisas, desde sempre. Então, eu não me importo com esse negócio, ai, tal estilo não combina. Que nem eu falei pra vocês, aqui é um estilo assim, do meu quarto é um estilo mais moderno, que é o que eu gosto pra minha vida, mas não que eu não goste do provençal, não que eu não goste do vintage, não que eu não goste de outras coisas, entendeu? Do farmhouse, eu gosto. Gosto muito, aliás, mas a gente às vezes acaba optando por um estilo para você viver, para você decorar a sua casa, mas são coisas que eu coloco na minha cama e depois eu tiro e depois eu faço outro estilo, entendeu? Então, na minha cabeça é assim que funciona. Aí depois eu vou mostrar ali mais pertinho para vocês quando eu for colocar, porque a minha cama, deixa eu abaixar a câmera aqui. Tem essa base aqui, tá vendo? Que foi eu que fiz com o mesmo tecido que eu fiz da cabeceira, ó, tá vendo? É uma faixa base. Então, eu vou colocar só por cima, tá? Aí, gente, deixei uns lacinhos assim, ó, prontos.
Gente, quase não sobrou tecido, tá? Sobrou aquele ali do listrado que eu mostrei pra vocês. E o xadrez não sobrou nada. Então, as sobrinhas, ó, eu fiz esses lacinhos aqui que eu tô pensando em colocar ali depois na cortina. Esse aqui, gente, que eu falei pra vocês, né, que meio que uma invenção, porque eu vejo essa dobra, eu vejo isso aqui, ó, dobrado na própria colcha, no cobre-leito, na coberta, muitas vezes no edredom, só que eu fiz ele como uma peça separada. Então, como eu falei pra vocês que eu não vou usar no pé, então não é peseira, eu vou usar na parte da cabeça, então seria uma cabeceira também, tá? Então, ó, eu fiz assim pela largura do tecido, aí aqui eu coloquei o xadrez, ó, e a rendinha. E aqui, os negocinhos pra amarrar, fazer o lacinho, pra fazer uma frescura, né, gente? Porque se não tiver frescura, não somos nós. Gente, agora, isso aqui, ai, meu Deus, ficou muito fofa. Ó, esse aqui foi no tricoline, tá? E aí, eu aproveitei todo aquele percal pra fazer sempre os detalhes, ó. Então, esse xadrez aqui, ele não tem nada a ver com o xadrez da colcha da cama, no caso. Mas eu quis fazer, gente, exatamente por isso, para dar uma textura, para criar texturas e camadas assim, ó, tá vendo? Esse xadrez é diferente do outro, mas eu achei que ia ficar legal, ó. Aí eu fiz duas dessas aqui, e essa aqui eu fiz um pouquinho diferente, que a outra que eu fiz, a rosa, que eu mostrei numa aula, num vídeo aula pra vocês, eu coloquei só aqui, né? Esse aqui eu fiz tipo um painel mesmo, ó, tá vendo, ó? Então ele dá a volta aqui, ó, cantinho mitrado, tá vendo? Ó. Babadinho e lacinho. Eu falei que eu não ia colocar o lacinho, gente, mas eu resolvi colocar. Aí aqui dentro, ó, eu fiz aqui com o próprio xadrez e aqui eu fiz com o percal. Eu ia fazer os dois lados com o percal, mas eu vi que ia sobrar o xadrez e não dava pra fazer muita coisa, porque essa parte é bem pequenininha, ó. Aí acabei fazendo assim. Gente, eu achei que ficou uma graça. E eu optei sempre por tons de bege, cru, porque no estilo farmhouse tem muito assim, né? Tem verdinho, azulzinho, tudo. Mas, gente, na minha cabeça, tá? Se o estilo farmhouse fosse representado por uma cor, seriam essas cores, gente, pra mim, tá? Aí aqui tem mais uma, ó, que é igual. E essa aqui, gente, ficou um charme. Vocês viram, né? A pessoa faz as coisas e a própria pessoa fica encantada com as coisas. Gente, eu amo fazer as coisas desde sempre, eu já falei isso pra vocês. E o legal é isso, né? Você tá com uma ideia na cabeça e colocar ela pra fora, colocar ela no mundo, porque não vai existir nenhum quarto, gente, igualzinho, porque esse negócio, passa o link da Shopee, não sei o que lá, todas as coxas são iguais, todo mundo tem as mesmas coisas nas casas. Eu sempre gostei de coisas diferentes. E aí, o que acontece? Vocês podem se inspirar por isso daqui. É a mesma coisa. Eu fui lá no Pinterest, me inspirei no Pinterest, mas vai ficar igualzinho? Não vai ficar igual, porque isso aqui tem o meu toque, gente. É diferente. Então, se você for fazer essa peça aí na sua casa, com certeza vai ficar diferente. Pode ser que fique 1000 vezes mais bonita. Mas, gente, eu fiquei apaixonada por essa peça aqui, ó. Eu vi mais ou menos assim, né? Esse estilo lá no Pinterest. Aí foi por essa que eu fiz, ó, os laços fininhos, porque eu achei que essa de laço fininho fica tão fofa, gente. Eu achei uma graça, ó, tá vendo? Aí eu quis colocar 4 botões, ó. Tá vendo? Botão de madeira. Ó, porque o estilo farmhouse tem muito essa coisa da madeira, né? Esses tons assim. Olha, gente, que linda. Eu fiquei apaixonada. Isso aqui é muito bonito, gente. Eu andei olhando o preço de um jogo assim, de 2 peças, é em torno de R$200, tá? E pra você fazer, gente, sai muito em conta mesmo. Mas é claro que se você for vender, você tem que colocar, né, o preço, o seu tempo, você tem que incluir tudo, né? Então, mas nas lojas não é nada barato. Olha só, eu achei que ficou uma gracinha. E, gente, eu fiz 2 peças dela, tá, ó? São 2 também. E a cortina, olha só. Gente, dor nos braços de tanto tecido. Foram muitos metros de tecido, porque só pra cortina são 5 metros, né? E a minha casa não é grande, então é difícil. Eu abrir lá no chão da sala, mais ou menos pra cortar, ó. Aqui, depois quando eu colocar lá na parede, depois quando eu colocar ela no lugar, vocês vão entender melhor.
Essa parte aqui, gente, ó, eu quis fazer ela com esse tamanho, porque eu não ia aproveitar para muita coisa depois desse tecido, né? Aí eu falei, ah, não, vou fazer inteiro aqui, mas se quiser pode diminuir, tá? Pode deixar mais curto. Mas também que eu pensei, se quiser de vez em quando, ó, eu posso dar uma franzidinha assim, ó, e colocar até um lacinho aqui, tá? Então eu quis deixar ela comprida assim mesmo, porque daí eu posso fazer outras coisas depois, ó. E se eu enjoar também eu posso cortar, mas provavelmente eu não vou cortar, não. Ficou assim a cortina. Aí, gente, ó, que eu mostrei, que eu falei pra vocês, né? Ó. Aqui no meio, ó, não sei se vai aparecer bem a costura pra vocês, ó. Aqui tem uma costura e aqui tem outra costura, é por onde eu vou passar o varão, tá? Aqui eu deixei 6 centímetros, porque daí quando eu passar o varão, ela vai fazer isso aqui. E toda essa parte aqui em cima que eu deixei assim, ó, vai virar um babadinho, tá vendo? Por isso que eu não coloquei babado aqui embaixo, tá? Porque daí tudo isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, franzidinho, vai virar um babadinho. Então, gente, agora eu vou deixar de conversa e vou colocar todas as peças para vocês poderem ver melhor no quarto. E eu também tô louca pra ver o quarto arrumado, gente. Já apareço aqui com a cortina no lugar. Gente, olha só, daqueles 5 lacinhos que eu falei que tinham sobrado, ó, eu coloquei aqui, tá vendo, ó, um xadrez e um liso, um xadrez e um liso. Vou mostrar de longe pra vocês como que ficou. Ó, ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Ninguém merece uma cama posta e amassada, né? Todas as fronhas já estão passadas. Aí eu só dobrei, elas não amassaram tanto. Agora, a colcha, ela amassou um pouco, gente. Aí eu só vou passar esse aqui, ó, pra ir tirando o amassadinho. Comentem aí se vocês gostaram, o que que vocês acharam, o que que vocês fariam diferente, o que vocês colocariam a mais, tá? Eu vou deixar as imagens passando, vou fazer um mini tour aqui e vou tentar mostrar os detalhes assim pra vocês, tá bom? Foram 5 dias dedicados a costurar cada detalhe. 5 dias que para muitos poderiam parecer lentos, quase insignificantes, mas que para mim carregavam um valor imenso. Não foi apenas costura, foi um exercício de paciência, de entrega, de permitir que cada pedaço de tecido se transformasse em algo maior do que ele mesmo. Não pude me dedicar integralmente, havia tarefas do lar, responsabilidades, a correria que todos nós conhecemos. E talvez esteja aí a beleza. A vida não nos pede pressa, mas constância. Um ponto hoje, outro amanhã. Um pedaço alinhavado no silêncio da madrugada, outro terminado sob a luz suave da tarde, e assim, pouco a pouco, um quarto inteiro começou a nascer das minhas mãos. Quantas vezes na vida não é exatamente assim? Temos grandes sonhos, mas precisamos costurá-los aos poucos. As limitações, os imprevistos, o tempo que parece não caber em nossas mãos. Tudo isso nos ensina que não é o tamanho do passo que importa, mas a direção. E enquanto a agulha atravessava o tecido, eu pensava que cada ponto era como uma oração silenciosa, um gesto de esperança. O cobre-leito que demorou horas, as cortinas que exigiram cuidado, as fronhas que nasceram de pedaços, tudo se transformou em símbolo da vida real, não perfeita, mas persistente. E foi nesse ritmo que aprendi algo profundo. Não precisamos esperar as condições ideais para criar.
Se ficarmos parados, esperando ter mais tempo, mais dinheiro, mais reconhecimento, nunca começaremos. A vida acontece quando ousamos, quando deixamos o medo de lado e simplesmente damos o primeiro ponto. É no pequeno hoje que o grande amanhã começa a nascer. Assim como esse quarto, com esse estilo farmhouse, que não surgiu pronto, mas que foi sendo tecido, dia após dia, fio por fio. Enquanto costurava, pensava também em como as vozes de fora muitas vezes tentam nos ditar o que devemos fazer. No mundo da decoração, quantas vezes ouvi: isso não combina com aquilo, esse estilo não se mistura com aquele, não vai dar certo se você usar. Mas foi justamente quando deixei essas vozes de lado que descobri minha verdadeira liberdade criativa, porque criar é ousar, é dar forma ao invisível. É transformar uma ideia que antes existia apenas no campo da imaginação em algo palpável, que ocupa espaço no mundo. E quando eu faço isso, não importa se alguém aprova ou não. O que importa é que é meu, é único e carrega a marca da minha coragem. Na vida é igual. Quantas vezes somos sufocados por opiniões, por críticas, por padrões que tentam nos aprisionar? Dizem que não podemos misturar sonhos, que não devemos arriscar, que melhor é seguir o que já foi feito. Mas se aceitarmos viver sempre segundo a expectativa dos outros, nunca seremos donos da nossa própria história. Assim como na costura, ousar combinar o que ninguém combinaria pode gerar algo lindo, diferente, cheio de identidade. Assim é viver, arriscar. E cada risco nos aproxima mais de quem realmente somos. Hoje, quando olho para o resultado, um quarto inteirinho costurado pelas minhas mãos, feito no meu tempo e do meu jeito, eu vejo mais do que decoração. Eu vejo a prova de que a vida floresce quando temos coragem de criar, mesmo que aos poucos. Cada fronha, a cortina, o cobre-leito, cada coisa carrega um pedaço de mim, assim como cada decisão da vida carrega a essência do que acreditamos. A mensagem que eu deixo hoje é simples: não espere a aprovação do mundo. Se você tem um sonho, ouse. Se você tem uma ideia, materialize. Se há algo dentro de você pedindo para nascer, dê-lhe forma. Não importa se será perfeito, importa que será verdadeiro. No fundo, a maior beleza não está no resultado final, mas no processo, no caminho. Está em cada noite em que, cansada, escolhi ainda assim dar mais um ponto. Está em cada ousadia que não se curvou às críticas. Está em cada pedacinho do meu processo que me ensinou que viver é isso: costurar, sonhar, ousar e nunca deixar de acreditar que o simples, quando feito com amor, tem poder de transformar tudo ao redor. E assim, termino mais um capítulo dessa jornada de costura e de vida. Que cada ponto costurado seja um lembrete de que também podemos costurar nossos sonhos aos poucos, mas sempre com fé e coragem. Obrigada por estar aqui comigo, por dividir esse momento de criação e reflexão. Nos vemos no próximo vídeo, sempre com mais amor, mais inspiração e mais esperança para transformar não apenas a casa, mas também o coração. Até lá! E que Deus abençoe cada detalhe da sua caminhada. Fiquem com Deus. Beijos da Disney.